Opa, tudo tranquilo? Eu sou Mozzie. Seguinte, hoje em dia é difícil falar sobre jogos de terror sem logo pensar nos famigerados jogos no estilo de PSX. Sim, aqueles mesmos que imitam a sensação de estar jogando em um console antigo no qual você achou abandonado em um fundo de garagem no meio do nada. Jogos cujo criador não tá nem aí para gráficos, no qual geralmente a história se retrata em situações bizarras em coisas normais do cotidiano, como um assassino em uma loja de conveniência e por aí vai. E assim como eu, se você for um entusiasta em jogos de terror, você provavelmente conhece a Puppet Combo, a criadora dos demais jogos no estilo PSX pela internet. Se você não gosta de jogos assim, sinto lhe dizer, mas coloque a culpa neles. Geralmente esses jogos de terror têm uma história básica ou até mesmo simples. Vai até de apenas um trabalho do cotidiano normal, como ser um chapeiro, ou até mesmo ao mais extremo, como cuidar de um farol no meio do mar. Blood Bark ou Casca de Sangue é um desses jogos estilo PSX que segue uma rotina do cotidiano. Estamos na pele de um lenhador. Nosso trabalho é cortar as árvores Blood Bark, muito caras pela sua madeira avermelhada, exótica, que dizem até sangrar quando estão sendo cortadas. Cada parte do jogo é retratada em dias e no total passamos uma semana coletando os troncos de árvores na qual cortamos. Porém, ao longo dos dias, coisas estranhas vão acontecendo ao redor. Afinal, é estranho árvores sangrarem. Meu trabalho nunca teve uma demanda tão alta. Foi descoberto um novo tipo de árvore exótica e seu preço está altíssimo. Elas são os diamantes de sangue da floresta. Acordamos em nosso alojamento, uma pequena cabana em meio à floresta na qual trabalhamos. A cabana não é tão grande e aconchegante, afinal só utilizamos ela a trabalho, possuindo apenas uma cama e uma fogueira para nos esquentar ao anoitecer. É estranho o que vou citar, porém chega a ser um pouco desconfortável, como a nossa cabana aparentemente não possui uma porta ou janelas fecháveis, assim sendo totalmente exposto a animais selvagens. Sem muita enrolação, partimos a trabalho, afinal as árvores não vão se cortar sozinhas. O nosso personagem cita que encontrou uma daquelas novas espécies de árvores por perto, que, como ele mesmo citou, estão valendo uma fortuna, e diz que seria melhor ele concentrar o seu tempo em cortá-las. E então seguimos a caminho pela floresta. A ambientação não aparenta ser algo a chamar a atenção. Aparentemente é uma floresta comum, em uma estação do ano onde as árvores não estão tão floridas e provavelmente faz frio. Também é possível avistar alguns relevos e montanhas ao horizonte. A mecânica do jogo é simples, basta clicar com o mouse para iniciar uma skill check, na qual, quando acertamos o meio, batemos o machado com sucesso. Seguindo o caminho, o jogo nos indica a andar para uma direção. Afinal, possui uma árvore caída no que seria um caminho alternativo. E então, finalmente conseguimos avistar de longe uma árvore imensa com a sua casca branca. Essa provavelmente deve ser a nossa espécie que estão falando por aí. Realmente, é difícil não perceber ela entre as demais árvores comuns, além do seu tamanho, sua coloração branca se assemelhando a árvores de bétulas. O estranho é pensar do porquê ela é a única árvore centralizada, enquanto essa está no meio de um campo, as demais seguem o seu crescimento natural. Isso pode ser apenas uma escolha de design dos desenvolvedores ou alguma mensagem que o mesmo quer passar. Não temos tempo a perder, precisamos cortar essa árvore, então logo começamos a bater na mesma, que não demora muito até ela cair. E era como realmente eles dizem, sua madeira avermelhada é algo que chama realmente bastante atenção. Esse deve ser o último tronco. Depois de algum tempo levando os troncos cortados para a cabana, finalmente vamos levar o último. Já está bastante escuro, precisamos descansar. Começamos a voltar para a cabana, a floresta que antes estava clara, agora sim está com uma atmosfera mais assustadora. O silêncio da noite e o anseio de estar sendo observado realmente nos assusta, mas além de animais, estamos realmente sozinhos aqui. A não ser por um barulho extremamente alto vindo do meio da floresta, que logo se revelam como sons de um alarme de carro. Afinal, pode ter sido apenas um bêbado idiota, como diz o nosso personagem, pois a floresta na qual estamos fica próxima a um parque público. Mas isso não é um problema nosso. Finalmente retornamos à nossa cabana, deixamos o tronco no lado de fora junto com os demais, e agora podemos descansar. A floresta é uma comunidade. As árvores usam suas raízes para avisar umas às outras sobre possíveis perigos. Elas enviam nutrientes para as árvores que precisam e para aquelas que podem combater a ameaça. Sua seiva se torna densa, transbordando de recursos.
É assim que elas fazem. Novamente acordamos e o dia não parece diferente do anterior, o mesmo clima quieto e desconfortável. Sem muita enrolação, novamente partimos atrás de mais árvores Bud Bark. Afinal, precisamos do dinheiro que ela está nos rendendo. Porém, aquela da noite anterior era a única árvore que sabíamos a localização, mas deve haver mais algumas outras pela redondeza, apenas precisamos seguir um caminho diferente. Vocês se lembram daquela árvore que impossibilitava nossa passagem no dia anterior? Misteriosamente, de um dia para o outro, ela não está mais lá, e agora abriu um novo caminho para nós passarmos. Realmente uma ironia do destino. Rompemos uma corda que estava atrapalhando nossa passagem, que cai entre nós. Era só mais fácil ter passado por baixo. Então seguimos caminho cortando mais alguma dessas cordas. Finalmente achamos mais uma daquela árvore, novamente com a sua presença assustadora. E é quando damos a primeira machadada... Mas que inferno! Do local onde demos com o machado, a árvore começa a jorrar sangue, ao ponto de criar uma poça no chão, o que é estranho. Portanto, eu quanto vocês sabemos que árvores não sangram, não como pessoas. Nós fomos alertados sobre isso, porém não sabíamos se isso seria tão real, mas temos trabalho a fazer, então ignoramos o que seria o sangue e continuamos cortando a árvore. Novamente, o último tronco escureceu de novo e precisamos voltar para a cabana. Nada de novo, a noite é a mesma, apenas o silêncio da mata e da floresta em que vivemos. Chegando na cabana, terminamos de guardar o último tronco e agora sim podemos descansar. Enquanto algumas árvores caem, outras permanecem de pé. Algumas plantas são capazes de evoluir durante sua vida. Elas mudam suas características, moldando-se, dependendo do ambiente em que se encontram. Elas conheciam o som do meu machado. Então iniciamos mais um dia. Quando vamos sair para fora, vemos que há 2 pessoas em nossa cabana. Que estranho, melhor averiguar. Aparentemente eles estão filmando enquanto dormíamos. Falamos então que essa parte da floresta não é de acesso público. Então logo a repórter nos responde com: "Você é o lenhador que eles contrataram?" Concordamos e perguntamos se eles são os cretinos que estão filmando nossa cabana enquanto dormimos. E pedimos com gentileza para que eles saiam. A repórter então nos diz: "Diga-me, você está ciente dos perigos que cercam as árvores da casca de sangue que você foi contratado para derrubar? Seus efeitos cognitivos, que, como você deve saber, inclui ilusões visuais e auditivas, levando aqueles que derrubam as árvores a acreditar que estão matando um homem em vez de uma árvore. Alguns especialistas acreditam que esse é o mecanismo de sobrevivência dessa espécie exótica que se desenvolveu para sobreviver ao desmatamento. Então respondemos que as árvores são espertas, mas não o suficiente não para entenderem que estão sendo cortadas, e que aceitamos esse trabalho sabendo das consequências apenas pelo dinheiro, afinal é o que precisamos para sobreviver. Caso tentamos bater com o machado na repórter, uma notificação de conquista aparece, uma notícia na qual tentamos matar a mesma. Isso não é tão relevante para nós, mas como eu achei engraçado, eu resolvi mostrar para vocês. E então voltamos à trilha, pela procura de mais árvores Bud Bark. Nosso personagem diz que provavelmente há mais dessas árvores pelo caminho no dia anterior, porém ao invés de seguirmos reto, estranhamente uma porteira que antes estava fechada se abre, assim nos concedendo passagem para uma outra trilha na qual não havíamos explorado antes. Quando estamos a caminho da trilha, ao fundo vemos o que parece ser uma silhueta de uma pessoa, porém que rapidamente toma a forma de uma árvore. Não sei se estamos alucinando ou se isso aconteceu de verdade, porque pelo que sabemos, pessoas não podem se transformar em árvores, não é mesmo? Mas isso deve ser apenas uma alucinação que sai da seiva da árvore. Começamos a cortar a árvore novamente para poder cortar os troncos para vender, e novamente ela está sangrando. E mais uma vez, o último tronco, e está escuro novamente. Nosso personagem diz que aceitar esse trabalho não foi uma boa ideia, e realmente ficar o dia todo cortando uma árvore na qual tem chance de ter alucinações realmente não seria uma boa. E agora, por algum motivo, estamos se sentindo culpado, mas são apenas árvores. Não tenho por que sentir culpa. Voltamos para nossa cabana, com mais um tronco de madeira em nossos ombros. Quando estamos perto de colocar o tronco juntamente aos outros... Não é real! Não é real! São apenas árvores. E então tudo volta ao normal.
Certo, não é difícil perceber como as coisas estão cada vez mais estranhas por aqui. Quando estamos prestes a colocar o último tronco, simplesmente isso acontece, na qual alucinamos e vemos corpos ao invés de troncos. Além de que nossa visão ficou totalmente avermelhada, não sabemos ao certo se nosso personagem está começando a perder a sua sanidade ou se isso é apenas o efeito da seiva da árvore. Então, apenas colocamos o tronco no lugar, entramos e deitamos em nossa cama. É quase estranho o modo como eles aceitam a morte, a maneira como caem sem resistência. A floresta usou suas mortes como um aviso, um sinal de que eu deveria parar. Mais um dia se inicia. Após toda aquela loucura do dia anterior, talvez tenha sido apenas um sonho. No lado de fora de nossa cabana, nada de diferente. Está tudo normal como sempre foi. Ainda assim, precisamos coletar mais troncos, e então não vamos perder tempo. Estamos normalmente andando pela trilha de antes, porém, uma árvore cai em nossa frente, impossibilitando o caminho. Ao cair, ela quebra uma cerca de uma rota na qual não possuímos acesso. É como se a árvore caída apontasse para o lugar que tínhamos que ir, e então seguimos pelo caminho. Olhando bem para essa floresta, conseguimos absorver sua atmosfera vazia e silenciosa. É como se as árvores sussurrassem entre elas. Realmente, o silêncio dessa vez é desconfortável, além de que agora conseguimos reparar uma cerca. O motivo dela? Não sabemos ainda do porquê ela está aí, mas lugares cercados na maioria das vezes não significam coisas boas. E mais uma vez nos encontramos com mais uma dessas árvores, na qual mais uma vez iremos derrubá-la, tudo pelo dinheiro. Elas estão gritando agora. Não sabemos se isso é real ou novamente mais uma alucinação. Mais uma semana e acabamos com isso de uma vez por todas. Não podemos desistir agora. Antes de terminarmos o trabalho de derrubar a árvore, percebemos que mais ao lado possuía a saída daquelas cercas que citei anteriormente. Porém, nosso personagem diz que não podemos sair porque temos um trabalho a fazer. Então voltamos e terminamos o serviço mais uma vez. Cansados, retornamos à nossa cabana. Uma coisa a se perceber é como as madeiras agora estão vazando um líquido, como se realmente estivessem sangrando. Temos duas hipóteses para isso. Uma delas sendo apenas alucinações e o sangue não existe, ou realmente agora estamos matando pessoas e enxergando as mesmas como árvore. Para nós isso são apenas troncos, porém na verdade são restos de corpos humanos. Entramos e descansamos. Seu senso de cooperação é impecável. 1000 cérebros em uníssono. Eles não são como nós. Eles são melhores. Mais um dia, quer dizer, mais uma noite dessa vez, pois afinal não conseguimos dormir. Então nosso personagem decide que precisa dar uma caminhada fora. Então é isso que começamos a fazer. Saímos sem um rumo específico, apenas para tomar um ar e pensar sobre o que aconteceu. Então decidimos voltar para o local do dia anterior. Chegando lá, reparamos que parece ter alguém perto dos banheiros. E a tela pisca novamente em vermelho e vemos uma árvore bem em nossa frente. O personagem diz ser mais uma árvore, porém, se olharmos atentamente, vemos que é apenas um delinquente pichando a parede. Certo, agora realmente tiramos nossa conclusão. Estamos alucinando e começando a enxergar árvore nas pessoas. A partir desse momento não sabemos mais ao certo se são árvores ou pessoa que estamos matando. E sem hesitar, fazemos isso com ela. Damos uma machadada na pessoa, que começa a sangrar sem parar e se rastejar pedindo por misericórdia. Mas isso é apenas uma árvore, então finalizamos o trabalho. Agora em nossas mãos vemos um tronco de madeira, porém não sabemos ao certo se isso realmente é uma madeira, ou mais uma vítima de nossas loucuras. Começamos a retornar para nossa cabana e nosso personagem começa a afirmar para si mesmo que isso são apenas árvores. Mais uma vez voltamos para nossa cabana e novamente deixamos o tronco em seu devido lugar. E agora conseguimos dormir. Vermelho sobre vermelho. Aos meus olhos são apenas corpos se acumulando. Como eu poderia perceber a diferença? Acordamos mais uma vez com a sensação estranha do dia anterior. E então, quando saímos de nossa cabana,
simplesmente começamos a alucinar. Novamente tudo fica vermelho, porém dessa vez as árvores estão se mexendo, como se fossem entidades, e o mar de sangue começa a subir, e o nosso personagem começa a suplicar que não matou ninguém, e então a tela escurece. Eles remodelaram meu cérebro, meu funcionamento interno. Uma planta pode tirar sua humanidade? Eu estava perdido naquela floresta, mas então você me encontrou. E mais uma vez nos levantamos da nossa cama, e igualmente ao dia anterior, não dormimos direito. E ainda está de madrugada. Saímos para fora e nada de diferente. A floresta está silenciosa e apenas conseguimos escutar os uivos dos lobos. Realmente precisávamos de um dia de descanso, pois o dia anterior foi horrível. Apenas precisamos dar uma caminhada. Começamos a caminhar sem um rumo específico pela floresta, sem ligar para os perigos da mesma, apenas para tentar distrair nossa mente de todas as perturbações. As árvores estão quietas, como se julgassem a gente pelos nossos pecados. Cada passo ecoa pelo ar. Chegamos ao último lugar que cortamos uma daquelas árvores e aparentemente não há mais nenhuma por perto. Porém, talvez se formos para fora do parque, pode ter algumas do outro lado. Então decidimos sair pela cerca para fora do parque. Quando saímos, vemos as placas na cerca e uma delas chama nossa atenção, a mesma com o desenho de um lenhador cortando o que parece ser uma pessoa misturada com uma árvore. Talvez já saibam o que está acontecendo aqui. Nosso personagem diz que o parque está vazio e apenas as árvores estão assistindo. As pessoas estão com medo delas, estão com medo de mim. E então começamos novamente a alucinar com o mar de sangue e as árvores novamente ganham vida. Então começamos a suplicar para que elas calem a boca. Nosso personagem pede para que saiam da cabeça dele, ele tá à beira da loucura. E então memórias do que fizemos começam a passar na nossa cabeça e começamos a escutar barulhos de sirene. E por fim... um tiro. Fomos pegos. E agora acabou. A polícia encontrou o suspeito empunhando o machado. Devido aos seus movimentos repentinos, violentos e aos gritos, ele foi considerado uma ameaça perigosa e foi morto a tiros. Em sua cabana foram encontrados os cadáveres de 2 pessoas, cujas identidades ainda são desconhecidas. Colocados ao lado da madeireira, cortada pelos lenhadores, os membros, as cabeças e os troncos das vítimas estavam separados um dos outros, como se fossem toras de madeira. A empresa madeireira declarou não ter responsabilidade pelas mortes, alegando que as vítimas entraram na área financiada. No entanto, eles terão de pagar uma multa moderada por falta de segurança. Esse foi um dos finais de Bloodbark. Novamente, esse é um daqueles jogos que possui mais de um final, sendo esse o final na qual somos pegos e infelizmente ou felizmente morremos. Já o outro final acontece da seguinte maneira: no dia 1 conseguimos derrubar a árvore que cai somente no dia 4, e aqui conseguimos achar aquela van do jornalista, na qual podemos furar o pneu, assim impossibilitando os mesmos de ir embora. Agora no dia 4 voltamos para a van e o gravador fala que a jornalista sumiu. Eles não perguntam se fomos nós que furou o pneu, porém falamos que foram os adolescentes. Indo um pouco mais pra frente, para a mesma cerca do final do jogo, vemos a jornalista em frente a ela tentando pegar sinal de telefone, e pelo visto a mesma diz que não funcionou e começa a nos insultar, e então sem mesmo hesitar, matamos a mesma sangue frio. Agora no dia 5 vemos o gravador se revirando no chão, provavelmente está dormindo, não sabemos ao certo. Novamente vamos até o banheiro e acabamos com a vida daquele adolescente de antes. E quando voltamos percebemos que o gravador não está mais perto da van. Porém, antes mesmo de conseguirmos voltar para casa, Greg, o jornalista, fugiu do parque. Depois de alguns quilômetros de caminhada, ele encontrou um posto de combustível, onde pediu para usar o telefone deles, pois o seu tinha ficado sem bateria. Ele ligou para a polícia e quando eles chegaram ao posto de combustível, ele lhes mostrou a filmagem que havia capturado do lenhador carregando um tronco sem cabeça e sem membros.
A polícia foi e prendeu o lenhador depois de encontrar 2 corpos. Em suas ilusões, é que ele só havia carregado toras. Quando perguntado sobre o assunto, no entanto, o lenhador permaneceu em silêncio. Ele enfrentará a prisão perpétua. Esse foi o final alternativo de Blood Bark, na qual somos pegos em flagra e condenados à prisão perpétua. E agora nos resta saber se fomos influenciados pela seiva da árvore na qual estávamos alucinando, ou se desde o começo tinha pensamentos psicopatas, aí apenas aproveitamos a deixa para fazer tudo isso. Qual é a sua teoria? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Lembrando que temos uma comunidade no Discord, então se dá uma passada lá, eu agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.